Vamos para a palavra, gente, que está, sabe aonde? Marcos, capítulo 16, a ressurreição. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos dê o entendimento da palavra e nos cure através da palavra. Amém? E nos dê vida, e vida com abundância da santa palavra de Deus. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. As Marias foram visitar Jesus no sepulcro, né? E levaram especiarias para ungir ao Senhor, né? Para ali agradar o lugar. É que nem você, né? Quando vai ao cemitério e limpa o túmulo dos seus ancestrais, que limpa o túmulo, né? Que deixa lá limpinho, cheiroso, visita aquele lugar e deixa ele lá cuidado, bem cuidado. Assim as Marias faziam, né? No sepulcro de Jesus. Mas olha só a diferença. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Então elas iam conversando e dizendo: quem é que vai tirar a pedra da porta do sepulcro? Porque era pesada, né? As mulheres não podiam tirar essa pedra. Olha só como é Deus, né, gente? Se fossem os homens que fizessem isso, iam dizer que os homens tiraram a pedra. Deus é perfeito naquilo que ele faz. Aí o que foi que aconteceu? Quem ia cuidar do sepulcro de Jesus eram as mulheres. E elas não tinham força para mover a pedra. E isso elas iam aqui falando, né? Elas estavam preocupadas como seria movida aquela pedra para elas poderem entrar no sepulcro. E olha aqui. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. Olha que bênção. Quando elas chegaram no sepulcro, ela viu que a pedra não tinha sido removida. Olha aí, gente. Olha como é que é Deus. E era ela muito grande, essa pedra. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita. Elas vão para visitar o sepulcro. Elas falam da pedra, que é a dificuldade, né? Para elas entrarem no sepulcro. E quando elas chegam, a pedra não está mais lá, está removida, não está no lugar que impedia elas entrarem, né? Olha só, qual a escolha que se deve ser feita? A escolha é a que o Senhor já abriu a porta para você. Olha, essa é a escolha. Tá entendendo? O que vem de Deus não temos dificuldade, porque as Marias, elas iam lá e elas estavam pensando, quem removeria a pedra para elas? O próprio Jesus. Ele removeu a pedra. Ele fez muito mais do que isso. Ele saiu do sepulcro. É isso que Jesus faz na nossa vida. Além de ele remover a pedra para nós, ele nos dá vida. Então, as decisões para a nossa vida tem que ser aquela que nos faz bem, tem que ser aquelas que nos faz viver, e não você estar em depressão, não você estar em desânimo, não você estar aí angustiado ou aflito, sem dormir. Na verdade, o que vem do Senhor nos dá paz, o que vem do Senhor vem para mudar a nossa história, o que vem do Senhor é para tirar os problemas da nossa vida. Se alguém está na tua vida e está te ajudando, com certeza vem do Senhor. Mas se alguém está na tua vida e não está te ajudando, essa pessoa não vem do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele sempre vai colocar pessoas para nos ajudar. O inimigo coloca pessoas não para nos ajudar. O inimigo coloca pessoas na nossa vida para nos derrubar, para nos parar do caminhada, para tirar você do teu trabalho, para fazer você desistir do teu trabalho. O inimigo coloca pessoas perto de você para dizer que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você não merece a Jesus, que você não merece ser salvo, que a tua história não vai mudar, que você não tem mais jeito. O inimigo sempre vai colocar pessoas para te colocar palavras negativas,
positiva. O Senhor, Ele coloca palavras de vida, de mudança. O Senhor coloca a palavra de libertação. A palavra de Deus, ela nos corrige, mas ela nos liberta, né? E tem pessoas que estão te condenando, te julgando e não estão vindo com palavras para a tua libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, quando elas chegaram, a pedra já não estava mais lá. Havia, então, olha só, escute, e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Imagine, né? Vão para o sepulcro, verem a pedra removida e ver alguém sentado à direita, né? Com roupas brancas. Imagine, me lembrei das pessoas que falam dos fantasmas, né, gente? Me lembrei das pessoas que falam dos fantasmas. Imagine você indo a um sepulcro e você de repente vê a porta aberta do lugar e de repente vê alguém de branco sentado. É de se assustar, não é não? É de ficar assustado. Então elas, né, ficaram assustadas. É isso que nós fazemos. Então ele, porém, disse-lhe: não vos assusteis. Tá vendo, gente? O que vem de Deus é assim para a tua vida. Ele vem te dando palavra de conforto. O anjo do Senhor estava aqui falando com elas. Não te assusteis. Olha só, buscai a Jesus, a Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Então o anjo falou com elas e disse: não te assusteis. É isso que a gente tem que entender, gente. Quando as pessoas vêm de Deus para a nossa vida, elas vêm para nos ajudar, elas vêm para nos confortar, elas vêm para nos consolar, elas vêm para nos dar a mão, elas vêm, louvado seja o nome do Senhor, com o coração de Deus para melhorar a tua vida. Então, como o Jefferson falou, que ele precisava fazer uma escolha. Então, escolha aquilo que te dá paz, escolha aquilo que te faz bem, porque aquilo que nos dá paz, aquilo que nos faz bem, vem do Senhor. Apesar que estamos nos últimos tempos, e vai ser levantado aí aquele que vai dizer que vai trazer a paz. Mas é diferente. Esse que vai ser levantado, ele vai falar para todos os povos, reinos, tribos e nações. Né? Ele vai falar. É diferente de uma pessoa que está próximo de você. É isso que você tem que entender, a diferença de pessoas que vêm para a tua vida, de amizades que vêm para a tua vida. São pessoas que oram por você, são pessoas que te desejam bem, são pessoas que falam de Deus para você. Que tipo de pessoas têm chegado perto de você? Então veja se elas vêm de Deus ou não vêm. Se não vêm de Deus, se afasta. Se afasta. Não é preciso você ficar com raiva, né? A gente não fica com raiva dessas pessoas, mas a gente se afasta. Por quê? Porque hoje nós queremos o quê? As pessoas que nos fazem bem, as pessoas que vêm de Deus para a nossa vida. Porque nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão possessas, onde as pessoas têm sido motivo de maldade, têm praticado maldade, têm tramado a maldade, não respeitam a ninguém. Então, se você tem uma escolha para fazer na vida, escolha o bem, escolha pessoas de bem, escolha pessoas de paz, escolha pessoas que falam do Senhor, que procuram estar no caminho do Senhor, escolham pessoas que estão do teu lado, orando, te incentivando, dizendo para você, você vai conseguir, não desista porque Deus é contigo. Pecou, peça perdão, se arrependa, o Senhor nos perdoa. Se alguém te fez mal, também perdoe para ser perdoado. Se para nós sermos perdoados por Deus, a gente tem que perdoar. Perdoar não significa que você vai conviver com a pessoa. Perdoar não significa que você vai caminhar com a pessoa. Perdoar significa que o teu coração liberou a pessoa daquela mágoa, daquela raiva, daquele ódio que você estava sentindo. Perdoar alguém não significa que você vai aceitar essa pessoa na tua vida.
Não, perdoar significa que você está em paz e que está em paz e você abençoa aquela pessoa, que ela siga o caminho dela em paz, não é verdade? Então, louvado, a gente tem que entender o que é perdão, porque perdão, como às vezes, perdão é um sentimento que te liberta. O perdão, ele faz bem mais para você do que para o outro. Por quê? Porque o perdão, a falta de perdão, aquela mágoa, aquele ódio, estava te fazendo mal. Então, quando você perdoa, é você que é liberto, não é o outro que é liberto, é você que é liberto. As pessoas acham que a gente aprisiona as pessoas, né, por falta de perdão. Não, a gente não aprisiona. Quem é o preso é aquele que não perdoa. Então, quando você perdoa, você é livre, você é liberto. A gente tem que entender o sentido do perdão. O sentido do perdão é libertarmos desse ódio, da mágoa, libertar daquilo que está no teu coração. É você que é liberto quando perdoa. Tá entendendo? As pessoas acham, fulano não me perdoou, mas você não está preso àquela pessoa, não está. Sabe por quê? Porque você está em paz, você está esperando a pessoa se arrepender, você está esperando a pessoa ter entendimento que ela precisa limpar o coração dela, que ela precisa perdoar, que ela precisa estar em paz. Você está em paz. As pessoas acham que quando uma pessoa não perdoa, ela prende a outra na vida dela. Mentira de Satanás. Ninguém prende ninguém por falta de perdão. A gente se prende, a gente fica preso no ódio, na mágoa, no rancor. A falta de perdão é uma prisão para você mesmo, para nós mesmos. Por isso que nós temos que perdoar. Não é por causa do outro, mas é por causa de você que está preso nessa mágoa, nesse ódio, nesse rancor. Entendemos o que é o sentido do perdão? Porque, gente, às vezes você não perdoou a pessoa e a pessoa continua em paz, a pessoa continua com o coração limpo, se arrependeu, te pediu perdão e você que não aceitou. Então, quem é preso é você, não é a pessoa, porque ela se arrependeu do que fez, chegou com você, pediu perdão várias vezes, mas você estava cheio de ódio, não conseguiu perdoar. Havia uma pedra no teu coração e Jesus veio tirar essa pedra hoje do teu coração. Hoje Jesus veio te dar entendimento. Se as pessoas que te feriram, que te machucaram, que fizeram alguma coisa com você, te pediu perdão e você não conseguiu perdoar, é você que está preso, não é a pessoa, porque a pessoa já fez a parte dela, se arrependeu, pediu perdão, tá entendendo? Então você que continua preso porque não perdoou, então o perdão te liberta. O perdão te liberta de doenças. O perdão que você dar a outra pessoa te liberta de doenças, te liberta de demônios, te liberta de mágoas, te liberta de depressão. Tem pessoas que estão em depressão porque não perdoam. Tá entendendo? Estão ali aprisionados naquilo. Estão tomando remédio, estão indo para o psicólogo, estão fazendo tratamento, mas não consegue sair. Não consegue sair da depressão. Por quê? Porque está lá com o coração cheio de mágoa. Não consegue perdoar aquele que feriu. É difícil, né? É difícil a gente perdoar aqueles que nos ferem. Por isso, primeiro, a ferida tem que ser curada, gente. Antes de perdoar alguém, peça para Jesus curar essa ferida que foi feita no teu coração. Antes de você perdoar alguém, não perdoe as pessoas da boca para fora. Peça para Deus, Deus, cura a ferida do meu coração. Estou ferida, estou machucada. Fala para Deus, Jesus, venha me curar. Venha curar as feridas da minha alma porque eu quero perdoar. Então, quando a ferida é curada, aí você consegue perdoar o próximo. E sabe qual é a prática daquele que perdoa? Ele começa a orar por aquele que fez mal. Ele começa a querer o bem daquele que fez mal, né? Porque a diferença é essa. A diferença é você querer o bem para os teus inimigos. A diferença é essa, é você querer o bem para aquele que te fez mal.
Quando você consegue querer o bem para as pessoas que te fez mal, verdadeiramente você está livre. Verdadeiramente você tem um coração segundo o coração de Deus, porque somente Deus consegue nos perdoar, né? Nós fazemos mal, nós somos aquele que erramos, nós somos aqueles que pecamos, nós somos aquele que somos falhos, mas nós somos aquele que pedimos perdão de Deus. E Deus, com coração limpo, com coração bom, todos os dias nos perdoa. Todos os dias, na verdade, nos dá o direito de perdão. Então, o anjo disse a Maria, né? Ele, porém, disse-lhe: Não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Aí o anjo levou e viu e mostrou a Maria, as Marias, né? Que Jesus não estava mais lá, que Jesus tinha ressuscitado e ele vive e reina para sempre. Jesus está vivo, Ele está ouvindo tua oração, Ele está ouvindo as minhas orações, Ele está te vendo nas aflições. E Jesus está vivo e vem nos buscar, vem nos arrebatar. Jesus está vivo, dá para você entender que nós temos um Deus vivo e não morto. Nós temos um Deus que ressuscitou. Nós temos um Deus que venceu a morte. Jesus está vivo para te abençoar, para mudar a tua história, para te perdoar, para te curar, para te sustentar, para te firmar os teus pés na rocha. Jesus está vivo, Ele vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, Ele voltará para arrebatar a igreja dele, a noiva adornada, preparada. Louvado seja o nome do Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então esse Jesus que o crucificaram, que o mataram, esse Jesus que levaram para a cruz, esse Jesus que levaram, colocaram no sepulcro, que zombaram dele, que traíram ele, que negaram a ele, que me esbofetearam ele, que fizeram com ele, pregaram ele numa cruz, depois de morto, tiraram ele da cruz, entregaram aos seus e levaram para o sepulcro. Mas o que aconteceu? Ele o ressuscitou. Ele vive, a morte não venceu. E ele, com essa palavra, ele veio dizer para mim e para você, estejamos com ele, porque a morte não vai nos vencer, a luta não vai nos vencer, as batalhas do dia a dia, você pode estar ferido, você pode estar machucado, você pode estar aí cansado, mas ainda assim você permanece no caminho da verdade e da vida. Ainda assim você permanece na presença de Deus. Ainda assim você ainda continua caminhando com o Senhor, se arrastando, muitas vezes dizendo: Senhor, eu estou fraca, Senhor, eu estou cansada. Muitas vezes você tem dito isso para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não vou conseguir. Mas o Senhor te sustenta e diz: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou vivo, eu pelejo por você, eu pelejo pela tua família. Você não está só, o Senhor está contigo, livrando a tua família. Quantos livramentos Deus deu que você não viu, que eu não vi? Quantos livramentos Deus me deu na madrugada? Quantos livramentos Deus te deu na madrugada? Quantos livramentos Deus tem dado para a tua família? Então coloca nesse teu coração que Jesus vive, que a palavra de Deus resgate as almas perdidas, que a palavra de Deus venha com essa ressurreição na vida daquele que estava morto. Porque aquele que não tem vida com Cristo, que não tem vida com Deus, ele é visto como morto. Você está entendendo? Mas aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele começa a ter vida, uma vida nova. Louvado seja o nome do Senhor, uma vida eterna. O corpo pode ir para o pó, mas a alma voltará para o Pai. Aqui a gente sabe que tem muitas pessoas mortas na fé, muitas pessoas que estão mortas, que não conseguem caminhar mais com Jesus, que não têm esperança de vida, que não têm esperança de uma nova vida. Mas o Senhor, Ele veio hoje dizer para você que Ele ressuscita mortos. Hoje Jesus veio dizer para você que Ele venceu a morte. Dá para você entender
que Jesus venceu todas as lutas nesse mundo. E você está com Ele está com você, e Ele vai nos ajudar a vencer as lutas desse mundo. Olha para trás, não para te voltar para o passado, mas olha para trás e veja o caminho que você já percorreu. Olha para trás e veja de onde Deus te tirou. Olha para trás e veja quanta mudança você já tem na vida. Não volte para trás, apenas olhe para Ele e veja que você tem vencido. Que as dificuldades do dia, as lutas do dia, as perseguições, as traições, tudo que temos vivido não tem nos vencido. Nós continuamos de pé, nós continuamos no caminho da verdade e da vida, nós continuamos prosseguindo para o alvo. Para que alvo é esse? Para Cristo, para a nossa salvação, para a nossa redenção. Você está para ir não como um derrotado, mas como um vencedor. Quantas lutas você já venceu, quantas dificuldades, quantas enfermidades você já venceu, quantas vezes você já saiu de uma UTI, quantas vezes você achava que ia morrer e você não morreu. Sabe por quê? Porque Cristo está na tua vida e Ele na tua vida, Ele te dá isso, Ele te dá renovo, Ele te dá saúde, Ele te dá vitória, Ele te sustenta, Ele não deixa você ser vencido. Pelo contrário, Ele te ajuda a vencer, Ele te ajuda a vencer. E louvado, porque Jesus está vivo, Ele não está morto. Morto não ajuda ninguém. Morto não ajuda ninguém, mas vivo ajuda. E Jesus é vivo e Ele quer que nós sejamos essas pessoas que têm a vida para ajudar outras pessoas. Na tua oração, levando a palavra, com ajuda financeira. E esse Jesus não está no sepulcro. Esse Jesus não está morto. Esse Jesus ressuscitou. E ele continua aqui dizendo para as Marias: mas ide e dizei aos seus discípulos, aí a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Então, os discípulos do Senhor, eles contemplaram que Jesus estava vivo. Ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para as Marias, ele apareceu para os discípulos de Emaús, ele apareceu e Tomé tocou nele, não foi? Tomé só ia crer se tocasse. Tem gente que diz, só creio em Jesus se eu tocar nele. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Não faça isso, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados foi aqueles que não viram, mas creram. Então, se nós não vimos a Jesus aqui na terra, porque não era no nosso tempo, mas nós estamos aqui crendo que Ele veio, nos salvou, nos libertou e vive e reina para sempre e vai nos voltar para buscar. Então, quando você crê em Jesus sem ver Ele, né? Mas o que você se torna? Um bem-aventurado, um abençoado. Estamos entendendo? Então, para ser essa pessoa abençoada, creia no Filho de Deus, creia no Salvador. Ele existiu, é comprovado cientificamente, é comprovado a existência de Cristo na terra, do Filho de Deus. Houve profecias, revelações que viria o Salvador, que não iriam receber, que seria entregue para a morte, que iria para a morte como uma ovelha, não é? Como um cordeiro, louvar para o matadouro. E tudo isso que estava escrito nas Escrituras se cumpriu. Jesus esteve na terra, o Verbo se fez carne, andou na terra, né? Evangelizou, amou, libertou, falou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, obedeceu o Pai, louvado e ressuscitou a morte. Ele ressuscitou. E é isso que nós vamos viver. Nós viremos viver o arrebatamento. Uns viverão a ressurreição. E isso que nós vamos viver, a nossa história não acaba aqui na terra. Tem pessoas achando que a sua história acaba aqui. É um grande engano, ensinar errado para você. Para onde irá a nossa alma? Seguirá o juízo, haverá um juízo. Para onde irá a nossa alma? A carne vai para o pó. A carne voltará para o pó, teremos um corpo de glória. Mas a alma, se você tem que saber para onde vai a tua alma,
Louvado seja o nome do Senhor. E esse Jesus, ele veio mostrar para nós que a nossa vida não acaba na terra, que tem uma vida para vivermos no reino do céu, para vivermos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então coloca aí nessa sua cabeça, você que está aí dizendo para você que a tua vida acaba aqui, que a tua história acaba aqui, que tudo acaba aqui. Não, não acaba. Louvado seja o nome do Senhor, a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor, voltará para o Pai. É isso que ele veio, que Jesus veio na terra para dar vida e vida com abundância. Que vida com abundância? A vida eterna para nós. A vida eterna com Ele, com o Pai, no reino dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus venceu a morte, né? E aí continua. E saindo eles, apresentando apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor. Imagino, né, gente? E assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Elas saíram do sepulcro, elas saíram daquele lugar com medo. Imagine, olha só. Era uma época que os cristãos estavam sendo perseguidos, que o pastor tinha sido morto, tinha sido entregue. E de repente elas verem que o pastor dela não estava mais morto, porque Jesus é o nosso pastor, né? Então, Jesus não estava mais morto, mas elas saíram daquele lugar com medo. Aí olha o que aconteceu. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor. O medo faz a gente fugir, né, gente? O medo faz a gente fugir de muitas coisas. Olha que tremendo. E assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Elas ficaram com medo de falar, iam matá-las, iam prendê-las, iam dizer que elas estavam doidas, não iam acreditar nela. Elas passaram por essa situação. Elas saíram de lá com medo e sem coragem de dizer que Jesus tinha ressuscitado. E o que foi que aconteceu? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. Então, primeiro foi o anjo que apareceu a elas e falou que Jesus tinha ressuscitado. Só que o quê? Elas saíram daquele lugar temendo, sem coragem, para dizer que Jesus ressuscitou, para dizer aquilo que o anjo tinha mandado elas dizerem. Aí o que foi que Jesus fez? O próprio Jesus se apareceu para elas. Imagine, né? Olha só, o próprio Jesus se apareceu para elas. Aí olha só, e partindo ela, e Jesus tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os que estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Olha aí, gente. Os próprios discípulos não creram nela. Não creram que Jesus estava vivo. E o que eles fizeram? E depois manifestou-se de outra forma, e 2 deles que iam a caminho para o campo, e indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Jesus foi aparecendo para as pessoas foi anunciando, e ainda assim as pessoas não creram. E como até hoje nós estamos aqui anunciando o Evangelho de Cristo e ainda tem pessoas que não creem, né, gente? É triste isso, né? Então, naquele tempo, depois da ressurreição de Cristo, as pessoas não creram. Muitas pessoas não creram. Como hoje, tem pessoas que não creem que o Senhor vive e reina para sempre. Tem pessoas que não creem no Evangelho de Cristo, que não creem em Jesus. Mas nós, bem-aventurado é os que crê. E você é bem-aventurado. Coloca no seu coração, você é bem-aventurado, porque crê em Jesus. Indo estes, anunciaram os outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu os 11, estando eles assentados à mesa. Aí agora Jesus aparece aos discípulos. Oh, maravilha, né? Que coisa maravilhosa quando Jesus se aparece para nós.
Quando Jesus responde nossas orações, quando Jesus fala conosco, só se levante da tua oração quando Jesus falar com você, quando o Espírito Santo falar com você, quando o Espírito Santo te tocar, te renovar, quando o Espírito Santo de Deus te dá paz, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Passamos por luta, estamos num mundo de aflição e as dores estão aumentando, gente. As dores estão aumentando. Tem pessoas pregando para você que é só vitória. É mentira. É mentira que não é só vitória. Com Cristo é vitória, mas nós estamos vivendo as dores de parto. As dores estão aumentando, nós estamos vivendo perseguições, nós estamos vivendo lutas espirituais que nunca nós vivemos na nossa vida. Eu digo isso por mim, como eu sei que você tem passado por isso. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus é conosco, que Deus está conosco, Ele não nos abandonou, que Jesus vive e reina para sempre e Ele nos sustenta. E Ele diz aqui, finalmente apareceu os 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Olha o que impede a gente acreditar em Cristo. A dureza do nosso coração. Olha o que impede a gente ter uma vida com Cristo. A dureza do nosso coração. Por isso que eu digo para Deus, Deus, a minha maior guerra é contra o meu coração. O nosso coração é enganoso, o nosso coração quer fazer a nossa vontade e não quer fazer a vontade de Deus. Eu sempre digo em minhas orações, Senhor, me ajuda a vencer a minha carne, a vencer as minhas vontades. Porque a minha maior guerra não é contra demônios, gente. A minha maior guerra é contra mim mesmo. É contra a minha carne, entendeu? Então aqui, Jesus ele falou para os discípulos, onde apareceu os 12, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Então nós precisamos ser batizados. Você que está aqui, você precisa ser batizado nas águas. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Tem pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, mas são batizadas nas águas. Tem pessoas que não foram batizadas nas águas, mas já são batizadas no Espírito Santo. Então busque esse batismo. Peça para o Espírito Santo vir te batizar. Busque o batismo. Está aqui na palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão nas mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo isso Deus deu autoridade, poder, para aqueles que crê nele. Você crê em Jesus? Você pode orar nessa pessoa que está enferma na tua casa. É isso que ele está dizendo para você e para mim. Quando Jesus me resgatou, gente, que Jesus me ensinou tudo isso, que ele falou dos dons e talentos, quando a minha família ficava enferma, eu já comecei a praticar a palavra, orando por elas, entendeu? Colocando em posição de mão e orando por elas. Porque eu tomei posse da palavra, que Deus me deu uma autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Às vezes, tem pessoas doentes na tua casa e tu não ora por ela. Tu não faz isso aqui que Jesus está mandando. Primeiro você tem que crer em Jesus, ser batizado. Presta bem atenção. Porque como que começa, né? Ele disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí ele continua. E quem crer, olha o que são, aqueles que creem em Jesus, esses sinais seguirão aos que crerem. Está entendendo? Aí ele fala dos sinais. Em meu nome expulsarão os demônios.
Tem gente que não crê em Jesus, apenas sabe que o nome de Jesus expulsa o demônio, mas não crê. Aí tem gente que não é batizado e tá aí, por aí, querendo expulsar demônio em nome de Jesus. Não tem autoridade para isso. Para nós termos em autoridade, nós temos que crer em Jesus, ser batizado. E quando acontece isso na nossa vida, os sinais nos acompanham. E aí ele diz: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, se você crê em Jesus, é batizado, o que acontece? Esses sinais vão estar na tua vida. Você tem autoridade para orar nesse que está enfermo na tua casa e ele ser curado. Eu tenho muita experiência com isso. E nós estamos aqui aprendendo a palavra e nós temos que colocar em prática, gente. Nós temos que colocar. Eu quero que você entenda. Você crê em Jesus, você é batizado, Deus te deu autoridade para você orar por esse que está enfermo na tua casa. Deus te deu autoridade para expulsar esse demônio que está aí oprimindo vidas na tua casa. Estamos entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Já estavam com autoridade, né? O Senhor tinha entregado autoridade para eles e o Senhor deu um comando: ide por todos os cantos, levai o meu evangelho, expulsai os demônios, curai os enfermos, em nome do Senhor Jesus. É difícil isso? Não é difícil. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiram. Então, Jesus está na tua vida, Jesus está na minha vida, pode ter certeza que tem sinais. Está entendendo? Pode ter certeza que tem milagre na tua vida. Pode ter certeza, Jesus está na tua vida. Você crê nele. Você foi batizado? Então os sinais de Cristo te seguirão.